O tema desta mensagem é buscai a Deus enquanto se pode achar. Isaías 55, versículo 6 ao versículo 13. Senhor meu Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Nos expomos a esta palavra, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, venha ministrar no mais profundo do nosso ser, sejamos transformados por esta palavra, palavras que têm vida e que têm poder, que veio direto do trono para nós. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, que foi registrada em um livro, que foi passado de geração em geração e chegou em nossas mãos. E hoje nós temos a oportunidade de viver esta vida, esta palavra, a imensidão do Teu poder, que é demonstrado nesta palavra. Nós a recebemos. E, ó Deus, que esta palavra venha ser revelação para cada um de nós nesta noite. E possamos compreender a Tua vontade em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Isaías 55, versículo 6 ao versículo 13. Todos abriram? Tem mais cadeiras aqui na frente. Não precisam ter medo, porque eu não vou jogar a Bíblia em ninguém. Mas vamos todos nos concentrar. A partir do versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? Hoje nós vamos falar deste tema, buscai a Deus enquanto se pode achar. Não é a primeira vez que eu estou falando deste tema, mas eu creio que Deus está nos levando a um momento no qual nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Estamos vivendo dias que não sabemos qual será o futuro desta nação, qual será o futuro da humanidade. Mas há muitos acontecimentos que não são normais, mas que estão apontando para o final dos tempos. Estamos vivendo dias no qual também Deus há de se manifestar de uma maneira sobrenatural sobre a terra. E nós temos que estar preparados para receber esse poder de Deus. Temos que estar preparados para receber as vidas que virem correndo, clamando pelo Senhor. Porque virão dias de terror, mas também virão dias de grande avivamento sobre a face da terra. E temos que estar preparados para este momento. Não há mais tempo de brincar, não há mais tempo de nos determos nas coisas deste mundo, mas nós precisamos nos focar no único e verdadeiro Deus. Precisamos nos apegar à palavra de Deus e buscá-lo de todo o nosso coração. Porque se nós não buscarmos ao Senhor hoje, amanhã pode ser tarde demais. Se não tivermos comunhão com o Senhor,
mais tarde nós seremos impedidos de ouvir a voz de Deus. Em muitas nações os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, torturados. Mas hoje ainda nós temos o privilégio de poder pregar a palavra de Deus nesta nação. Temos a liberdade para expressar a vida de Deus neste lugar. Podemos nos reunir, podemos adorar ao Senhor em liberdade, mas há muitos lugares em que o povo de Deus está sendo consumado, está sendo destruído, perseguido. Por isso nós precisamos aproveitar bem cada oportunidade para buscar ao Senhor, para levar o Evangelho aos perdidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós temos ferramentas à nossa disposição para levar a palavra de Deus a todas as nações. Você tem acesso à palavra de Deus em todas as línguas. Você pode disparar e-mails e mensagens nas redes sociais em todas as línguas, proclamando o Evangelho. Hoje não há limites para se pregar o Evangelho. Antigamente não tínhamos toda essa tecnologia para traduzir as Bíblias, para falar em outras línguas. Hoje nós temos acesso a tudo. E com alguns cliques nós podemos mandar versículos em todas as línguas para as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades, porque virão dias em que o Senhor se afastará de nós. Virão dias de terror no qual, por causa da rebelião do homem, Deus se afastará. Satanás reinará nesse mundo. Mas também ele sabe que é o fim dele. Virá a condenação eterna sobre Satanás e a igreja será arrebatada. E todos aqueles que perseverarem até o fim terão esta oportunidade de estar com o Senhor. Amém? Quando Isaías está proclamando esta palavra, eles estavam no cativeiro na Babilônia. Muitos do povo de Israel, milhares de vidas, se converteram à idolatria, aos deuses da Babilônia, esqueceram do único e verdadeiro Deus, mas Deus estava chamando a atenção do povo de Israel, que era tempo deles voltarem ao Senhor, era tempo deles largarem toda a idolatria, toda a religiosidade, tudo aquilo que era carnal, tudo aquilo que Babilônia oferecia, para voltar-se ao único e verdadeiro Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Israel estava vivendo dias de escravidão e muitos se esqueceram de Deus. Se envolveram com o povo da Babilônia e deixaram de conhecer e de buscar ao Senhor. E a palavra de Deus diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus estava falando isso ao povo de Israel, que estava perdido no meio da Babilônia, no meio de um povo perverso, de um povo idólatra. E Israel estava indo atrás desse povo, e eles estavam se perdendo também do caminho do Senhor. No versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Entenda que Deus estava chamando a atenção de Israel. E quantas vezes Deus chama a nossa atenção? Porque deixamos de buscar ao Senhor, deixamos de orar ao Senhor, deixamos muitas vezes de reconhecer que Ele é Deus em nossa vida, e nos deixamos levar pelas coisas deste mundo, pelas coisas que nos cercam. Agora eu pergunto para você,
quando você lê esse versículo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, o que significa para você buscar ao Senhor? Quando o Senhor nos alerta a esse ponto, dizendo que nós temos que buscá-lo e invocá-lo enquanto está perto, o que isso quer dizer para você? Quando Deus chama a nossa atenção, é porque algo vai acontecer. Deus estava chamando a atenção do povo de Israel que estava ali, escravo na Babilônia, porque algo ia acontecer. Vocês deixaram de buscar os meus caminhos, vocês deixaram de buscar a minha presença. E Deus chama a atenção do povo para voltar aos caminhos do Senhor. Por quê? Porque depois viriam dias de terror. Israel estava preso, estava escravo na Babilônia, e esse povo poderia ser exterminado nessa escravidão. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele mostra o seu amor para com o povo de Israel e dá chance para eles se voltarem a Deus. Deus é tão bom com o povo de Israel que deixou Nabucodonosor louco. Ele foi comer capim, foi comer mato. Deus ele fez uma reviravolta na Babilônia, tudo para que o povo de Israel reconhecesse que Deus ele é soberano e está cuidando do povo. Mas o povo precisava voltar ao Senhor. O povo precisava voltar aos caminhos do Senhor. E Ele está chamando a nossa atenção. Ele está perguntando para você se você sabe o que é buscá-lo, o que é invocá-lo enquanto se pode achar. Buscar a Deus é você se esforçar intencionalmente e continuamente. É você se propor a estar na presença do Senhor todos os dias. É se esforçar em lembrar de que Deus, Ele é soberano e Ele guarda a sua vida. Você acorda de manhã porque Ele te sustenta, porque Ele te dá o fôlego de vida. Mas quantas pessoas não acordam da noite para o dia? Adormecem e nunca mais voltam. Seja por causa das guerras, seja por causa de alguma doença, de alguma situação que tirou a vida deles. Mas nós estamos vivos e temos que dar graças a Deus. Mas não podemos deixar de buscar ao Senhor. Não podemos deixar de invocá-lo todos os dias da nossa vida. Não é quando tudo está bem que nós invocamos ao Senhor. Mas principalmente quando nós estamos aflitos, desamparados, tristes, quando nós estamos passando por situações que nós não conseguimos resolver. Esse é o momento no qual Deus quer que toda a nossa atenção esteja para Ele. Quando Deus chama a atenção do povo de Israel na Babilônia, é porque eles não estavam mais olhando para Deus. A atenção deles estava no quê? Nas riquezas da Babilônia, no que a Babilônia oferecia para eles. E eles se esqueceram de Deus. Mas agora é tempo de nós olharmos para o Senhor. É tempo do povo de Israel olhar novamente para o Senhor e voltar para os caminhos de Deus. O Senhor diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos dEle. E nem os nossos caminhos não são os caminhos dEle. Sabe por quê? Deus ele escreveu uma história a seu respeito. E eu tenho falado isso continuamente. Deus escreveu uma história a nosso respeito. Nós temos uma vida escrita pelas mãos de Deus. Mas cabe a você, cabe a mim, querer viver essa história. Agora eu pergunto para você, que história você quer viver na sua vida? A que Deus contou a seu respeito? Ou uma história que você está escrevendo, que você nem sabe qual é o fim dela? E muitas vezes não é na presença de Deus. A nossa história está baseada nas circunstâncias, naquilo que nós vivemos. Mas a história que Deus escreve a nosso respeito está se referindo à eternidade. Então vai muito além ao mundo físico, vai muito além do mundo material. Deus está olhando para você
na eternidade. E você precisa entender que você tem um limite de vida nessa terra. O seu corpo está sujeito a um limite de vida. Os seus dias são contados diante do Senhor. Do pó você foi criado e ao pó você tornará. Mas eu pergunto, e o seu espírito para onde vai? Aonde você quer passar a sua eternidade? No céu ou no inferno? A escolha você tem que fazer enquanto você está vivo. Mas você não sabe o dia de amanhã. E eu falei várias vezes aqui que nós temos que viver cada dia como se fosse o último dia de nossa vida. Porque não sabemos o dia de amanhã. E precisamos estar firmes buscando ao Senhor diariamente. Porque se você morrer hoje, você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem que ter certeza que você vai para o céu. Você pode imaginar o povo de Israel ali na Babilônia escravo, e muitos morrendo no meio de uma idolatria, de uma religiosidade, de uma estrutura idólatra, que era a estrutura da Babilônia, e muitos se curvando diante do rei da Babilônia. Milhares de vidas ali se perderam e morreram na idolatria. Mas não era a vontade de Deus que o povo de Israel perecesse. Por isso ele chama a atenção do povo para voltar aos caminhos do Senhor. Buscar ao Senhor é se envolver em adoração, é se envolver em oração, é consagrar a sua vida em jejum, é ler a palavra de Deus, é ter seu momento de devocional com Deus, é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Agora eu pergunto para você, você tem feito isso na sua vida? Você tem reconhecido que Deus, Ele é soberano na sua vida? Ou só quando sobra um tempo na sua vida? Que estilo de vida que você tem vivido nesses dias? Quanto tempo resta para você? Será que você consegue contar os seus dias? Será que você consegue viver nesse mundo como se você pudesse ainda dizer que tem mais 30 anos de vida? E se de repente uma bomba cai neste lugar? E se de repente estoura a Terceira Guerra Mundial? Como será que vai estar o nosso coração diante de todos esses acontecimentos? Por isso que nós temos que ter a certeza da nossa salvação hoje. E nos empenhar em buscar ao Senhor, porque os dias são maus. Basta para cada dia o seu próprio mal. Mas sabe o que dá a certeza de que nós acordaremos amanhã? Diga Jesus Cristo. Ele é que nos dá a certeza, que nos garante que acordaremos amanhã, que amanhã estaremos respirando, que teremos mais um dia na presença do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar ao Senhor significa conscientizar-se de que precisamos do Senhor todo o momento, todo instante. Cada segundo da nossa vida nós precisamos do Senhor. Ter a consciência de que o que nos permanece vivo é a misericórdia do Senhor. Amém? Você está vivo porque Deus, Ele é misericordioso. Buscar ao Senhor significa estar vigilante, ser vigilante para o retorno do Senhor. Porque isso pode acontecer a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento. E para onde que você vai? E aonde você deseja estar? Onde que você deseja estar? No céu ou no inferno? Alguém tem dúvida? Diga céu. Diga reino de Deus. Esse deve ser o seu objetivo. A sua visão, a sua meta, o seu sonho e a sua realidade. Todo o seu ser deve estar voltado para o Senhor e ter a certeza que você estará com Ele no reino de Deus. Sabe o que garante que você pode ter um lugar no céu? Porque Jesus, Ele disse assim, eu vou voltar para o Pai,
levar e vou fazer morada para vocês. Você sabe o que quer dizer isso? Que ele olhou para cada um de nós e se preocupa com cada um de nós. Quando ele morreu ali na cruz, ele morreu por você para que você tenha um lugar lá no céu. Para que você possa viver a eternidade junto com Cristo, adorando ao único e verdadeiro Deus. E isso expressa o desejo do seu coração hoje? Será que ainda você tem dúvida de que o reino de Deus ele é verdadeiro? Ele existe? Será que você tem dúvida ainda que existe o céu e o inferno? Vamos ver aqui alguns versículos que falam da nossa busca a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 24 a 31. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 1, versículo 24 e 31. Você tem que entender o quão importante é que você se exponha à palavra de Deus, que você viva a palavra de Deus, porque é isso que vai garantir o seu caminho na presença de Deus. É isso que vai te firmar no caminho do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 24 a 31. Mas porque clamei e vós recusastes, isso é Deus falando. Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão e eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, porquanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. O que isso quer dizer? Que a certo momento Deus ele se ausentará de nós. Mas não queira estar nesse dia, prefira estar no caminho do Senhor e na presença do nosso Deus. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Agora imagina o povo de Israel se perdendo nos seus próprios caminhos e nos seus próprios pensamentos, esquecendo do único e verdadeiro Deus, recusando a voz do Senhor. Um povo que rejeitou a Deus, um povo que deu as costas para Deus. E eles estavam enfrentando a condenação dos seus pecados. Deus ele não se alegra com a escravidão. Não era o desejo de Deus que o povo fosse escravo. Não era o desejo de Deus que o povo sofresse tantos anos. Mas o povo estava sofrendo a consequência dos seus pecados, por se rebelarem contra o Senhor. Mas mesmo assim, Deus foi misericordioso com o povo de Israel e Ele continua sendo misericordioso com as nossas vidas hoje. Versículo 28, então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Amós, ele profetiza ao povo de Israel e diz assim, buscai ao Senhor e vivei. Buscai-o enquanto está perto, buscai ao Senhor e vivei. Buscar a presença do Senhor e viver na presença do Senhor. Esse é o desejo de Deus para nós. Agora, quanto tempo que nós vivemos na presença de Deus? Quanto tempo nós buscamos ao Senhor? Será que nós o reconhecemos em todos os nossos caminhos? Em todas as decisões que nós tomamos na nossa vida? Em todo o nosso trabalho, as nossas tarefas, o nosso dia a dia, nós reconhecemos que Deus está no controle de tudo? 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 11.
1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, todos os dias, o tempo todo buscando a face do Senhor. O que vai acontecer se você não buscar a face de Deus? O que vai acontecer se você der as costas para o Senhor? Qual será o seu fim? Quando a esposa de Jó, a esposa de Ló sobe o morro junto com a família, os anjos tiveram que tirar toda a família à força, porque eles não queriam sair dali. Mas Deus tinha anunciado que destruiria toda aquela cidade, todo aquele povo, por causa da perversidade, da imoralidade. Eram tantos os pecados naquela cidade. E Deus avisou a eles que ia destruir toda aquela cidade. E eles não queriam sair dali, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo os anjos do Senhor se apresentando a eles, eles não queriam sair daquela terra. Em que terra que você está? Que mundo que você está vivendo? Quais são os seus prazeres? No que você pensa? A esposa de Ló saiu correndo junto com os anjos, junto com seu marido, com a família, mas a palavra de Deus diz que ela olhou para trás. E os anjos disseram assim: saiam correndo e não olhem para trás. O que quer dizer isso? Olhar para trás. Nós temos um passado. Todos nós temos um passado. Seja bom ou ruim. E muitas vezes nós queremos olhar para trás. Para aquilo que nós vivemos no passado ou o que deixamos para trás. E começamos a remoer todo o nosso passado. E começamos a viver o passado. E não queremos ir para a frente, seguir para a frente. Quantas vezes Deus te alertou para não olhar para trás, mas continuar prosseguindo para o alvo? É o que a palavra de Deus diz. Prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. É uma corrida que nós temos pela frente. E não podemos olhar para trás. Quando ela olhou para trás, ela se paralisou, se tornou uma estátua de sal. Quando você olha para trás, você fica paralisado, você não prossegue mais. Você fica estacionado e não consegue mais crescer em Deus. Não consegue mais buscar a Deus. Não consegue mais olhar para Deus. Não consegue reconhecê-lo como Deus na sua vida. E se você for olhar em todos os livros dos profetas, quantas foram as advertências ao povo de Israel e todos os profetas profetizando ao povo de Israel: buscai ao Senhor de todo o vosso coração, buscai ao Senhor e vivei, buscai ao Senhor enquanto está perto. Quando o profeta declara isso, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, quer dizer que virá um dia em que nós não o acharemos. Então não queira estar nesse dia em que você não vai achar o Senhor, porque serão dias de terror. A palavra de Deus diz que no final dos tempos muitos desejarão a morte e não conseguirão. Muitos invocarão ao Senhor e não vão achá-lo, porque Deus vai se ausentar. Agora você consegue imaginar a aflição? Alguém desesperado, clamando pela morte por causa do reinado do anticristo, da perseguição. E você consegue imaginar essas pessoas clamando pela morte e não conseguindo morrer, não conseguindo encontrar a morte, desejarão a morte e não encontrarão, ou seja, terão que sofrer todo aquele tempo de terror. Você consegue imaginar aquelas pessoas que foram levadas reféns pelo Hamas? Quanto tempo eles ficaram ali, presos, na escuridão, na fome, e sofrendo torturas e tantas coisas ali? Nós não sofremos perseguição, não somos afrontados,
temos a liberdade de buscar ao Senhor, de pregar o Evangelho, e mesmo assim ainda nós reclamamos. E muitas vezes nós achamos que Deus ele não está olhando para nós. Mas eu quero dizer para você que Deus está todo o tempo olhando para você, dia e noite, velando pela sua vida. O problema é que você não está olhando para o Senhor como Ele olha para você. E a palavra de Deus diz que os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os seus caminhos os caminhos de Deus. Mas Deus ele tem o melhor para você. E você precisa crer nisso, precisa tomar posse disso. Que Deus ele tem o melhor para a sua vida. Agora imagina todos os profetas chamando a atenção do povo de Israel na Babilônia. Olha Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24. Jeremias 23, versículo 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Deus ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Amém? E para Deus não existe esconderijo no qual você possa se esconder dele. A palavra de Deus diz que se você for no mais profundo dos mares, ali Ele está. No mais alto dos céus, ali Ele está. Não importa onde você esconder, ali o Senhor está. Do Senhor nós não podemos nos esconder. Nós podemos nos esconder das pessoas, mas não de Deus. Não de Deus. Então se você precisa de um socorro, Ele está aí do seu lado. Se você precisa de uma resposta para a sua vida, Ele está pronto para te responder. Você precisa de um caminho, Ele está pronto para te mostrar o caminho. Deus ele está todo o tempo com seus olhos sobre a sua vida, para o seu bem, não para a sua destruição, para te trazer paz e não terror. Amém? E Deus ele quer se aproximar de nós. Ele quer estar tão próximo e ter um relacionamento face a face. Ele quer se revelar da mesma maneira com que Ele se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés. Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no monte, buscando a presença do Senhor, falando com o Senhor. Você consegue imaginar Moisés ouvindo a voz de Deus? Eu nunca ouvi uma voz audível de Deus. A gente ouve no nosso espírito, a gente sente. A gente sabe que Deus está falando conosco. Mas uma voz audível. E Moisés ainda vê Deus escrevendo os 10 mandamentos com o próprio dedo de Deus. Um nível de intimidade tão profunda com Deus, no qual Deus se revelava face a face. Jacó teve que lutar com o Senhor, com o anjo do Senhor. Chegará um tempo que nós viveremos um nível de intimidade dessa maneira, em que os anjos aparecerão a nós. Talvez até que tenhamos que lutar com o anjo para segurar a nossa bênção, para receber a nossa bênção. O motivo de Jacó ter lutado com o anjo é porque ele queria receber a bênção de Deus. Agora imagina o homem prevalecer contra um anjo. Você sabe o poder que tem um anjo do Senhor? Mas Jacó prevaleceu. Sabe o que isso quer dizer? Que Jacó ele tinha um nível de intimidade com Deus e autoridade que superava o poder dos anjos. Era um nível de intimidade no qual não havia separação, no qual Deus podia se manifestar a ele. Você sabe o que quer dizer Deus chegar para você, para Jacó e dizer assim: olha Jacó, o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel.
Você sabe o que é Deus mudar o seu nome? A sua vida, mudar por completo? Quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, Ele estava mudando toda a vida de Jacó. Jacó significa enganador, traiçoeiro, trapaceiro. E quando Deus estabelece, quando Deus ordena que o nome dele não vai ser mais Jacó, mas será Israel, o que Ele está dizendo? Olha, Jacó, esse seu passado já era. Daqui para frente eu não me lembro mais de Jacó, mas eu vou me lembrar de Israel. E é assim que Ele fez com você quando você entregou a sua vida para Jesus. Esse seu velho homem, Deus ali não se lembra mais. Ele se lembra daquele momento que você entregou a sua vida para Jesus para frente. Do seu passado Ele não se lembra mais. Amém? E é por causa dessa aliança com Cristo que você pode se achegar ao Pai, que você pode ter essa experiência cara a cara com Deus, que você pode estar na presença de Deus. Não há mais separação, o véu que separava foi rasgado de alto a baixo. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que quer dizer isso? Se eu buscar a Deus de todo o meu coração, eu serei suprido em todas as minhas necessidades. De nada terei falta. Você consegue crer nessa verdade? Nós viveremos momentos no qual nós não teremos acesso a todas as coisas. Você pode ver hoje, para você comprar arroz, você pensa 1000 vezes para comprar 10 quilos de arroz. Porque hoje ela custa 10 mil. Você consegue entender o que é isso? É Deus mostrando que o final dos tempos está próximo. Que o anticristo está às portas e que o seu acesso será restrito. Por isso que nós precisamos nos apegar a Deus hoje. Porque se passarmos necessidade, é Deus que vai nos prover. A palavra de Deus diz que se Deus ele se importa com as aves do céu, muito mais com os seus filhos. Amém? Deus ele cuida de você. E Ele sabe do que você necessita. Ele sabe o momento em que você passará por momentos de escassez. Mas Ele não vai te desamparar. E nunca vai desistir de você. Mas eu digo para você, nunca desista de Deus. Nunca desista de buscar ao Senhor. Nunca desista de clamar pelo Senhor. Porque o sacrifício na cruz ele não foi em vão, ele teve um preço. Ninguém aqui tem a coragem de entregar o seu filho por amor a alguém. Mas Deus teve. E sabe por que Deus teve? Ele encontrou um homem na face da terra que teve essa coragem. Ele confrontou o homem. Confrontou Abraão. Né? Você viu que promessa linda que Deus dá para Abraão? Olha para as estrelas do céu e vê se você pode contar. Olha para as areias do mar e vê se pode contar os grãos de areia. Assim será a sua descendência. Que promessa, que visão. Era a alegria de Abraão, que nem filho tinha. Mas ele segurou essa promessa e quando ele vê essa promessa se cumprir, agora Deus diz, agora me entrega de volta. Não parece que Deus estava roubando o sonho de Abraão? Não parece que Deus estava frustrando o plano os sonhos de Abraão? A alegria, o gozo de ver o seu filho, Isaque. E de repente Deus pede Isaque como sacrifício? Sabe o que Deus estava dizendo? Se existir alguém na face da terra que entregue o seu filho, por mim, eu não negarei o meu filho Jesus pela humanidade. E o que acontece? Abraão ele abre mão de tudo. Todo o seu sonho, toda a sua visão, toda aquela alegria de ver um povo, uma nação nascendo. E entregou tudo como sacrifício. Entregou seu filho Isaque. E quando ele entrega o seu filho lá
no altar do sacrifício, Deus disse: basta. Se eu encontrei um homem na terra que teve essa coragem, então eu não posso negar o meu filho por essa humanidade. E o que Deus fez? Ele proveu o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Quando Deus proveu o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, Ele está dizendo que Deus proveria o seu Filho Jesus Cristo para morrer a nosso favor. Para que nós pudéssemos novamente ter acesso ao Pai, ter comunhão com o Senhor. Amém? E nós temos que glorificar ao Senhor pela vida de Abraão, porque foi um homem corajoso, um homem de fé, um homem que entendeu o que é buscar ao Senhor de todo o coração, de invocá-lo enquanto está perto, de reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Finalizando, Atos 10, versículo 34 a 36. Atos capítulo 10, versículo 34 a 36. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Por que Pedro falava isso? Porque ele achava que a salvação era só para o povo de Israel. Mas ele viu que a salvação é para todo aquele que crê. Não era só para um povo, era para todo aquele que crê. Então, se você crê no Senhor Jesus, se você entregou a sua vida para Ele, se você o busca de todo o seu coração, você tem acesso livre ao Pai. E tudo que é do Pai é seu, e tudo que é seu é do Pai. Essa é a aliança que nós fizemos com Deus lá na cruz do Calvário. Todas as vezes que você vem à mesa do Senhor para tomar a ceia, você tem que lembrar disso. Que Deus Ele deu tudo para você, mas você tem que dar tudo que é seu para Ele. E quando você entrega tudo que é seu para Ele, você vai entrar num nível de intimidade com Deus, no qual você vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai ver Deus te provendo em todos os momentos e em todas as áreas da sua vida. Amém? Temos que reconhecê-lo e buscá-lo de todo o coração, e invocá-lo enquanto está perto. Você é chamado para invocar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Deus Ele não está brincando, e Ele nunca brincou. Ele nunca brincou com o povo de Israel, mas Ele tinha o desejo de ver Israel voltando-se para Ele. E até hoje Ele espera esse momento em que o povo de Israel se converterá ao Senhor de todo o coração. O que nós estamos vendo hoje em Israel? Todas as tribos de Israel estão voltando para Israel. É o cumprimento de uma palavra profética, que Deus reuniria todas as 12 tribos espalhadas em todos os cantos da terra, e eles voltariam para Israel. E a própria ordem do primeiro-ministro é que o povo volte para Israel. Que todos aqueles que comprovarem que são descendentes de Israel terão acesso à nação, poderão entrar na nação. Você sabe o que quer dizer isso? Que está chegando o momento em que todo o povo de Israel reconhecerá o Messias como Jesus, como Salvador de suas vidas. E nós precisamos estar atentos a isso e nos apegar mais e mais em Deus. A sua aflição não é maior do que a aflição que esse povo tem passado. Você sabe o que é ser perseguido durante toda a sua existência? E mais ainda quando eles se tornaram uma nação? Quando todas as nações do Oriente Médio se voltaram contra isso? Que Israel se tornasse uma nação? E eles só se tornaram uma nação por causa da mão poderosa de Deus.
E você pode ver a misericórdia de Deus se estendendo por toda essa nação, por todo o povo. É guerra após guerra, mas Deus livrando o povo de Israel de todas elas. É porque Deus ama o povo de Israel. E essa expressão de amor se estende a cada um de nós. Nós passamos por guerras, guerra interior, guerra espiritual. A nossa guerra para permanecer firme na fé. Mas Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele entregou tudo para você. Amém? Tudo que Jesus conquistou ali na cruz é um direito nosso. É nossa herança. E temos que tomar posse de todas essas bênçãos. Mas você precisa permanecer firme no caminho do Senhor. Amém? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você converte o coração de Deus para você e chama toda a atenção de Deus para você, não há nada mais que impeça de Deus de te abençoar. Agrada-te do Senhor. Agradar ao Senhor, chamar a atenção do Senhor. E Ele voltará a atenção para você. E vai satisfazer todos os desejos do teu coração. Essa deve ser a nossa vontade, o nosso sentimento de buscar a Deus de todo o nosso coração. De se apegar em Deus. E quanto mais nós nos apegarmos em Deus, menos problema nós teremos. Menos aflições nós teremos. Amém? Nós não sofremos o que o povo de Israel tem sofrido. Durante toda a sua vida, toda a sua existência. Mas nesse pequenino tempo de existência que nós temos na terra, como que nós vamos viver? Como que nós determinamos viver daqui para frente? Essa resposta é você que tem que dar para Deus. Eu não posso responder por você. Eu não posso te salvar. Mas é a sua decisão que vai comprometer o seu futuro. Então, que decisão você toma hoje? Buscar ao Senhor de todo o seu coração, de invocá-lo enquanto está perto, enquanto se pode achar, ou você vai continuar deixando para depois? É uma decisão que você tem que tomar. Amém? Fiquemos em pé. Feche os seus olhos. E diante dessa palavra, tome uma decisão no seu coração. De buscar mais a Deus, de orar mais ao Senhor, de colocar todos os seus problemas, as suas circunstâncias na cruz do Calvário e deixar que Ele resolva por você. Então somente tome essa decisão de buscar ao Senhor e de invocá-lo, enquanto se pode achar. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, Tu és soberano sobre os céus e sobre a terra. Reconhecemos que Tu és o único e verdadeiro Deus e que não há outro além de Ti. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pela nossa rebelião, e queremos nos voltar para Ti de todo o nosso coração. Ter um compromisso de buscar ao Senhor todos os dias, todos os momentos, invocar o nome do Senhor, enquanto nós podemos achá-lo. Meu Senhor, não permita que nós pequemos contra o Senhor ou nos desviemos do caminho do Senhor. Não permita que nós vivamos conforme os nossos pensamentos e conforme os nossos caminhos, mas nós queremos viver os Teus caminhos e ter os Teus pensamentos. Por isso transforma todo o nosso ser. Continua a ministrar no mais profundo do nosso ser, até que alcancemos a estatura do varão perfeito. Meu Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia em nossas vidas e queremos ter uma experiência profunda contigo. Assim como Moisés teve uma experiência profunda contigo, assim como Abraão teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. Jacó foi surpreendido por um anjo que teve até que lutar com ele. Meu Senhor, tantas são as experiências com o Senhor. Nós queremos também nos mover no sobrenatural, viver no sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Abre os nossos olhos espirituais para contemplar
a tua grandeza, as tuas maravilhas, os milagres. Toca no nosso coração, para que ele seja aquecido com o teu calor, para que essas chamas se acendam e desejemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Continua a nos levar a um nível profundo de intimidade contigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada vida que está aqui presente, meu Deus, seja tocada pelo teu Espírito e haja uma transformação a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde houve tristeza, que haja alegria. Onde houve choro, que haja riso, meu Deus, paz, em nome do Senhor Jesus. Transforma as nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que ainda está em oculto, tudo aquilo que nós precisamos resolver, Senhor Deus, mostra-nos o caminho que nós devemos andar. E que nós não nos desviemos dela, nem para a direita e nem para a esquerda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então somente queremos permanecer firmes no caminho da fé. Em nome do Senhor Jesus, queremos permanecer firmes até o fim. Até recebemos a coroa da vida. Em nome do Senhor Jesus, nós somos teus. Nos consagramos ao Senhor. Declaramos que viveremos para o teu louvor, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus é bom.